Para você que está começando a aprender o alfabeto hebraico, eu sugiro que, no tocante ao uso do gaguez, você não se ocupe com as inúmeras regras. Existem algumas delas. E o porquê que eu estou sugerindo para você não se ocupar nem se preocupar? Porque quando você se deparar com o texto bíblico, já vai se encontrar com o uso do gaguete ou sem ele. Você não vai precisar se justificar e começar a indagar. Por que nós temos aqui um pontinho dentro do shin? Você não precisa. Você precisa entender que quando tiver, por exemplo, o shin, se tiver o shin e um sinal maçorético indicando que é A, o som é de chá. Xi, xi, xu, xu, de acordo com as vogais correspondentes. É isso. É uma coisa mais, vou dizer, prática. Você vai utilizar apenas esse sistema de leitura e vai pronunciar, portanto, cada palavra. Para ter uma ideia, nós temos esse dagueche, que eu estou me referindo a esse pontinho, que é colocado dentro de algumas consoantes, não é de todas as consoantes. A gente vai ver aquelas que não aparece o bendito dagueche. Agora, ele é classificado, dentro da questão gramatical, de dois tipos. O fraco, que a gente chama de lene, dagueche lene, e o forte. Forte é hazak. Mas cá entre nós, tanto o Dagesh Leme quanto o Dagesh Hazak, no tocante à pronúncia, você fará durante a sua leitura, não vai alterar em absolutamente nada, ok? Por isso, aquela orientação anterior. Não se preocupe, porque você vai se deparar, por exemplo, com algumas palavras que constará tanto o dagueche lene ou lene ou o hazak, não vai afetar a pronúncia e você vai fazer a sua leitura de uma forma muito tranquila. Quando aparece o chamado dagueche lene, ele só vai aparecer nas 6 consoantes que você está vendo aí. Nós temos aqui ó, o bet, o gimel, o dalet, o CAF, o T e o TAV. Observe que aqui corresponde ao nosso B, G, D, o K, o P e o T. Para você decorar, em termos de regras gramaticais, só vai aparecer e criou-se uma palavra para memorizar esse termo. É uma palavra mnemônica. Mnemônica, isso mesmo. Begad tepat. Bom, ciente disto, ainda que você esqueça essa palavra que você, em tese, vai ouvir muitas vezes e vai se deparar na gramática, begat, pat, você já vai saber, quando aparecer aqui, ó, esse bet, que tem som de B. O gimel tem som de G, um G sempre duro, ga, ge, gi, go, gu, percebeu? O dalet, apareceu esse dagueche, é D de dedo, D de dado, D da palavra Deus. Não vai mudar nada a pronúncia. Quando aparecer esse pontinho dentro do CAF, vai ser som de K, como na palavra que bom. Apareceu o pontinho dentro dessa consoante, o som é de P, P de pato, P de patrocínio. E, da mesma maneira, apareceu o pontinho dentro do TAF, continua sendo o T de tatu, de teto e assim por diante. Percebeu que, por mais que você receba um monte de informações, de regras, você não precisa necessariamente gravar, e sim associar o som correspondente em nossa língua portuguesa.
Esse exemplo que eu estou dando aqui, assim como eu mencionei o famosíssimo Begad Kepat, alguns vão até pronunciar Begad Kefat. Ora, independente da pronúncia, eu quero que você bata o olho agora e observe o seguinte. Lembra que Begad Kepat começa e faz alusão ao Bet, que tem som de B? Justamente, ó, aqui nós temos um Bet, não é isso? Está até em destaque na cor verde, para diferenciar das outras consoantes aqui, do Resh, do Yod e do Tav. Observe que ela sempre começa com a palavra ou sílaba, ou seja, o dagueche vai estar sempre no início da palavra ou da sílaba, sempre. Agora, é você que vai determinar colocar o pontinho? Não. Quando você se deparar com o texto bíblico, lá vai estar o bendito dagueche no início da palavra ou da sílaba. E como é que você vai fazer a leitura? B com esse Shevá, que é esses dois pontinhos, B. B com E, B. Temos um Resh, que é R. Depois, ó, temos um Hirik e Yod. A junção desse pontinho que equivale ao I com o Y vai formar o sonzinho de I, ok? É o nosso I. Por fim, a última palavra do alfabeto que é TAV, é o T, T de tatu, que eu mencionei agora há pouco. Você vai ler Berit, Berit. Você vai, então, identificando consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, Berit. Depois você vai fazer aquele ajuste, porque alguns sugerem que o Sheva ele precisa ser pronunciado de uma forma mais rápida, ou digamos assim, breve. Brit, Brit, Brit. Mas isso é questão de tempo, tá bom? E vai depender de cada um de vocês. O importante é você saber o seguinte: nunca virá depois da vogal. Porque aqui nós temos a mesma consoante aqui, ó, que está em destaque verde, tem aqui. É a mesma consoante, mas não tem o daguecho. Não tem o daguecho, você não vai brigar, não vai precisar se estressar porque não tem o daguecho. Agora, você sabe que na ausência do pontinho, desse chamado daguecho lene, ele vai ter o som de V. Desta maneira, temos um Aleph que não tem som, ele vai pegar o sonzinho emprestado da vogal que está embaixo, neste caso é o som de A, e aqui é V. A, V, você vai pronunciar ave. Ave é pai, pai em hebraico. Nunca virá depois da vogal. Essa regra aqui, que nunca virá depois da vogal e sempre começa a palavra ou sílaba, como neste caso acima, não vai estar ali no texto massorético da Bíblia Sagrada, mas você sabe que é baseado nestas e em outras regras gramaticais. Como eu disse, que não vai afetar a pronúncia, quer seja o chamado dagueche lene, que nós vimos, que é o dagueche hazak, que é aquele dagueche forte. Não afeta em hipótese alguma a pronúncia. Temos aqui alguma informação. Já agora, o dagueche hazak pode aparecer em todas as consoantes, menos nas chamadas guturais. E também no reishi, nessa aqui, ó, reishi. Não sei se você já viu em algum momento, de repente na gramática, um professor ensinando, enfim. O Aleph, embora não tenha som, da mesma forma como o Ain não tem som correspondente, eles estão no grupo das chamadas consoantes guturais. Então, não vai aparecer no Aleph, não vai aparecer jamais no Rete, no Re, no Ain e, ocasionalmente, no Resh. Não vai aparecer.
Percebeu que você não precisa se preocupar com regras, você precisa apenas fazer a sua leitura. E em relação a esse Dagesh Hazak, a função dele, como ele é um Dagesh forte, é duplicar a consoante. É uma coisa mais elaborada, que nós não vamos tratar aqui, mas na transliteração ficaria mais ou menos da seguinte maneira. Veja bem, vamos aqui à palavra aramaica pai. Eu disse que Av é pai em hebraico. Agora nós estamos diante de uma palavra aramaica, ok? O Aleph, ele não tem som. O que vai prevalecer é o som do A. Aqui eu coloquei A na transliteração. Esse B aqui, ele tem um daguecho, um contínuo, tem? Sendo que esse daguecho aqui, no caso, ele é não o leme, e sim o hazak. Mas eu disse que não vai fazer diferença alguma em termos de pronúncia. E qual é aquela informação anterior? Que sempre, quando for o leme, sempre vai aparecer no começo da palavra. Está no começo da palavra? Não. Se não é, se não está no começo, não vai ser jamais o dagueche lene, e sim o hazak. E pelo fato de estar no meio da palavra e não no início, ele vai duplicar. E por esse motivo eu coloquei assim, aqui, ó, 2B, B, B. Porque aqui duplica a palavra, digo, a consoante. Afetou a pronúncia? Não, porque B com A fica 2B e o A. O Aleph é mudo, não entra aqui. Então, em termos de pronúncia, você vai pronunciar aba, aba. Mudou alguma coisa? Não. Percebeu que, nesse primeiro momento, se você se meter em muitas regras, você acaba se perdendo. Agora, se você souber lidar com o texto bíblico e saber identificar as consoantes e vogais, e por sua vez, o som correspondente à nossa língua portuguesa, está de bom tamanho. Porque lá na frente, você pode, se caso se interessar, começar a ver esse elemento gramatical e não apenas aprendendo as regras do Dagesh, mas de todas as outras questões envolvidas nessa língua tão fantástica que é o hebraico bíblico. Fiquemos com estas observações, bons estudos e sempre avançando.